Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ficar basicamente nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Eu vou ler alguns versículos apenas. O tema de hoje, cuidados essenciais. Vamos falar um pouco do cuidado de Deus, como a gente já tem falado desde o início. Ih, já apagou aqui o negócio. Chama o técnico aí. Benítez, ajuda aí. Benítez está sendo... Senão tem que ficar olhando para trás aqui, né? Alguma coisa, algum fiozinho ali desconectou. Mas nós vamos falar sobre isso, né? O cuidado, nosso Deus é um Deus cuidador, é um Deus amoroso, é um Deus que se importa conosco. E por que esse termo essenciais? Porque nós precisamos muito desse cuidado. Para viver, para existir, o sustento de Deus, o livramento de Deus, como nós já falamos. Então os cuidados de Deus para nós não tem como abrir mão. Eles são importantíssimos. E nós vamos falar algumas coisas baseado aqui em Gênesis, que é o início de tudo, né? A palavra Gênesis significa origem, fonte, geração ou princípio de tudo. Então nada melhor do que dar uma olhada lá no começo para ver qual é o plano original de Deus, qual é a vontade de Deus para nós, para a gente dar uma olhada na nossa vida e ver se a gente não está meio fora do percurso ou daquilo que foi projetado por Deus. Então vamos orar, amém? Antes da gente ler mais uma vez aqui, para que Deus fale aos nossos corações. O fato de Deus cuidar de nós, automaticamente faz de nós cuidadores dos outros também. Essa é uma implicação. Faz parte da nossa missão cuidar do próximo. Ah, por quê? Porque Deus cuida de nós. Então nós, como filhos, cuidamos dos outros também. Então que Deus nos ajude, amém? A sair da nossa zona de conforto, né? Do nosso egoísmo, muitas vezes, para que a gente aprenda a imitar Deus nesse aspecto também. Então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar mais uma vez, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós temos cantado isso, nós temos dado testemunhos aqui, nós oramos porque estamos também praticando esse cuidado com os nossos irmãos que não podem estar conosco. Nós, ó Deus, estamos agradecidos ao Senhor, te louvamos porque o Senhor tem nos dado vida, livramento, sustento, o Senhor tem nos dado do Teu Espírito que habita em nós, o Senhor tem nos dado de tão grande salvação e nós somos alegres e felizes por isso. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê a Tua palavra agora como alimento, como sustento para o nosso espírito, para a nossa alma e que nós possamos ter um coração grato a cada dia e que essa gratidão ela se manifeste através do nosso cuidado uns para com os outros também. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, o cuidado tem a ver com amor e carinho. Quem cuida ama, tem carinho, dá importância e esse é o projeto de Deus. Mais do que apenas nos abençoar para sobrevivermos ou para existirmos, Deus tem para nós o quê? Uma vida abundante. Jesus disse isso, que o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas que ele veio para nos dar vida abundante. O que é uma vida abundante? Uma vida bem cuidada, uma vida com propósito, uma vida com significado, uma vida que não se limita apenas à existência ao passar dos anos, mas uma vida onde significado, vida é acrescida nos anos, bem diferente. Do que adianta eu viver muitos anos e viver mal? Uma vida vazia, sem nexo, sem significado. Seria melhor talvez não viver tanto, mas viver intensamente e viver dentro daquilo que é o propósito original de Deus. Então Deus cria Adão e Eva, Deus coloca Adão e Eva num jardim, tudo do bom e do melhor, eles têm comunhão com Deus, eles têm acesso a tudo, a eles é dado autoridade, a incumbência de dominar, de governar sobre todos os seres, de dar nome aos animais, enfim, tudo do bom e do melhor era dado a eles. E nós sabemos o que aconteceu, né, na sequência, que bagunçou toda a nossa história, a questão do pecado que entrou e que distorceu esse propósito original de Deus. Então hoje, como nós estamos em Gênesis, que é o início, o começo de tudo, a nossa intenção é voltar a fita, voltar a esse começo, para ver o coração de Deus, tentar enxergar o coração de Deus no início, qual era o projeto de Deus, qual era o sonho de Deus para nós, e a gente entenda essa questão do cuidado e daquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Uma má compreensão do início atrapalha o meu presente e o meu futuro.
Vou repetir. Se eu não entendo bem o início, eu me complico, eu me atrapalho no presente e no futuro. Então é importante entender o início. É importante voltar em Gênesis para nós olharmos e dizermos, olha, chegarmos à conclusão, Deus nos fez com esse propósito. Esse era o sonho de Deus. É isso que Deus tem para nós. Então eu vou ler alguns versículos. O 26 primeiro, Gênesis 1, 26. A palavra de Deus, eu vou ler do 26 ao 28, para a gente começar, tá bom? Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Versículo 31 agora. E Deus viu que tudo o que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Agora vai em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Do 15 até o 18. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Amém? Então esses textos aqui, alguns versículos dos 2 primeiros capítulos, para nós aprendermos a respeito dessas questões de Deus, do propósito de Deus, do cuidado de Deus. Primeira coisa, Deus é um Deus, muito claramente, por esse texto, que ama você e se importa com você. É muito claro isso, na palavra de Deus. Ô pastor, isso é óbvio, mas a gente não acredita. Está revelado na palavra de Deus. Deus te ama e Deus se importa com você. O primeiro sinal disso, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Isso é um tremendo ato de amor. Nós somos criados de forma especial. E é interessante que a Bíblia diz que enquanto Deus não criou o homem, ele não descansou. Percebe que depois que Deus finalizou, nós vimos aqui que no último dia Deus disse, ficou muito bom. E aí Deus descansou no sétimo dia. Enquanto o homem não apareceu, a obra não estava consumada. Isso mostra a prioridade do ser humano na criação, apesar de ter sido criado por último. Então nós somos criados por último, mas na importância, aos olhos de Deus, o ser humano é o mais importante. Por quê? Porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós pensamos, nós temos sentimentos, nós temos capacidade de se relacionar com Deus. É muito superior aos animais, aquilo que é um animal irracional. Então, qual é a implicação disso? A implicação é que nós somos especiais, nós somos amados de Deus, nós somos cuidados por Deus e nós temos que pensar dessa forma. Não é algo que tem a ver com sentir, é algo que tem a ver com crer na revelação de Deus, com acreditar de que aquilo que Deus disse que é daquele jeito, é daquele jeito. Deus amou o ser humano, Deus conversava com Adão e Eva todos os dias. No início, é uma revelação maravilhosa, que nos dá segurança, deveria nos dar, paz e capacidade de a gente resistir no dia mal, de dizer, não, há um Deus que cuida de mim, há um Deus que me ama, há um Deus que se importa comigo, há um Deus que colocou as marcas dele na minha vida. Apesar do pecado ter dado uma manchada
né, uma distorcida nessa questão da imagem, nós em vários aspectos nos assemelhamos a Deus. Nós temos capacidade de perdoar, nós temos criatividade, nós somos seres relacionais. Deus é um Deus relacional, Pai, Filho e Espírito Santo formam uma comunidade perfeita. Nós somos seres que precisam de outros, né? Nos relacionamos com Deus e com o próximo. O ser humano tem vários traços de bondade, de misericórdia, de altruísmo, de ajuda ao próximo. Nós temos capacidade de agradecer, diferente de um animal. Você não vai ver um animal prostrado diante do Criador agradecendo pelas coisas boas e pelo cuidado de Deus. Nós temos essa capacidade de chegar em casa ou aqui na igreja, dobrar um joelho e falar: Deus, muito obrigado, eu tenho consciência de que o Senhor tem cuidado da minha vida, né? De que o Senhor tem sido muito bom para com a minha vida. Então, se nós não acreditarmos nisso, nós vamos viver oscilando. Nós vamos viver, toda vez que há algum tipo de provação, de tribulação, nós já vamos começar a murmurar, dizer que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não cuida mais de nós, e é o que o diabo quer. Essa que é a verdade. Colocar em nós a dúvida de que Deus não nos ama. E Deus nos ama, eu quero te dizer isso hoje. O Espírito Santo quer te dizer isso hoje. Deus te ama, você é especial para Deus, você é importante. Isso não é uma palavra assim otimista, né? Ou para te ajudar, ou para você sair daqui animado. É a revelação bíblica. Só que é a revelação da palavra de Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus. Como eu disse, nós não somos obra do acaso. Nós não estamos aqui assim sozinhos. Então Deus criou e largou. Criou e largou. Tem algumas teologias que acreditam que Deus, ele só deu corda no relógio, como se o mundo, o universo fosse um relógio, ele deu corda no início. Depois ele deixou. Se o relógio parar no meio do caminho, ele não tem mais nada a ver com isso. Não, nós cremos que Deus criou o relógio, deu corda no relógio e continua cuidando do relógio e continua cuidando das nossas vidas. Nos mínimos detalhes. Nós cremos nisso. Você crê nisso? Que Deus te ama, de verdade, você crê nisso? Ai, pastor, mas eu não estou sentindo assim. Eu esperava um buquê de flores assim. Qual é a maior demonstração de amor de Deus por mim e por você? A Bíblia diz que foi quando Deus deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Não tem demonstração maior do que essa. Foi concreto. É muito superior a uma caixa de bombons. Muito superior a um buquê de flores. Ou uma cartinha de amor. Foi algo que envolveu sacrifício, envolveu doação. Então Deus prova o amor dele. Não é um amor de palavras apenas. Envolve palavras, porque Deus nos deixou uma palavra, mas envolvem ações, atitudes concretas. Então assim também tem que ser conosco. Se nós amamos alguém, se nós dizemos que nós amamos a Deus, isso tem que, como eu falei aqui na escola bíblica de manhã, eu usei um termo, tem que se materializar. Tem que ser concreto. Tem que ser expresso. Tem que ser algo visível, palpável. Não só aquele negocinho romântico, novela das 8, Um negócio meio... Não, concreto. Então, duas razões para nós muitas vezes... porque às vezes a gente olha e fala assim, mas eu estou passando tanta luta, tanta tribulação, parece que está dando tudo errado na minha vida. Pastor, Deus não me ama não. Como o senhor explica isso? Qual é a resposta da Bíblia para mim? Você está dizendo que Deus me ama, mas por que está dando tudo errado na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que eu passo por lutas? Eu encontrei 2 textos bíblicos aqui para tentar te responder, ou a palavra de Deus vai te responder. Primeiro, em Eclesiastes 7:9, a Bíblia diz que Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Deus fez os homens justos, mas eles foram atrás de muitas intrigas. Está lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. O que esse versículo nos diz? Que muitos dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, das tribulações pelas quais passamos, são escolhas erradas nossas. Autossuficiência nossa. Não dependemos de Deus, não falamos com Deus. E aí a gente quer responsabilizar Deus por aquilo que está dando errado. Essa é uma razão. A outra razão é porque Deus pode estar querendo desenvolver uma glória maior na tua vida. Ele quer te dar
um salto, Ele quer que você suba um degrau, que você cresça, que você amadureça. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 15 a 18. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: tudo isso o quê? Todas as tribulações que eles estavam passando. É para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente, do lado de fora, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia, glória a Deus. Interiormente há uma renovação acontecendo, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Aleluia. Então, muitos dos nossos problemas estão produzindo para nós um peso de glória. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Esses sofrimentos, essas lutas, estão contribuindo para a nossa aproximação com Deus. E aí ele continua dizendo: assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que vê ou o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Aleluia. Amém? Você não está vendo o que está acontecendo, você está meio perdido, confuso. Por que esse problema, Deus? Por que não chega uma solução? Eu estou orando, o que está acontecendo que está dando errado? O que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo tanto? E você está sendo desgastado por fora, mas por dentro está acontecendo um processo de renovação. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que Ele nos faz fortes. Então Deus está nos moendo, nos quebrantando para produzir uma glória maior. E aí Paulo está ensinando aqui algo maravilhoso. Não fixe os seus olhos naquilo que você vê, porque o que se vê é passageiro, mas aquilo que você não vê, que está acontecendo dentro de você, é eterno. Tem peso eterno. Amém? Então tem duas razões. Nós sofremos, todo mundo sofre, todo mundo tem problema, todo mundo sofre tentação, tem desafios, enfim. O que você tem que avaliar? Eu estou passando isso porque eu me meti em muitas intrigas, Eclesiastes, porque eu estou fazendo as coisas sem Deus, ou eu estou passando esses problemas porque Deus está produzindo um peso de glória maior na minha vida. Opção A ou opção B? E isso eu discerno olhando para a minha vida, para os meus frutos, né, e orando e falando com o Espírito Santo, e Ele vai me mostrar em que situação eu estou. E aí eu já disse, né? Aí está o slide, mas eu já falei esse último ponto aí. Então, eu peguei um outro texto bíblico aqui, que eu acho muito bom para a gente ilustrar como Deus trabalha conosco também. Está em Isaías 45, 18. A Bíblia diz assim: pois assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a, Ele criou, Ele deu início. Não criou a terra para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Preste atenção, se Deus tem todo esse carinho com a terra, Deus criou, não criou? Só que Deus não criou para ser um caos. Deus criou para ser habitada. Deus não criou para ser um amontoado de terra sem forma e vazia. Se Deus cuida assim da terra, imagine nós que somos a imagem e semelhança dele. Deus não nos criou para a gente ser uma terra sem forma e vazia, para a gente viver no caos, para a gente viver uma vida sem propósito, sem significado. Todo dia acorda e trabalha, e vai e volta, e a mesma rotina, e nada muda, e os anos estão passando. Por que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? O que Deus espera de mim? Isso é uma terra sem forma e vazia. Deus não nos criou para a gente viver no caos. Deus nos criou para que o Espírito Santo habitasse nessa terra. Amém? Você é a terra que Deus quer habitar. Você é o local que Deus quer dar forma. Deus quer dar uma forma para a sua vida. Né? Deus quer te dar um significado, um propósito, uma direção. E enquanto nós não descobrimos isso, a gente sofre. A gente agoniza. E nós vivemos existindo. Vivemos para trabalhar, para comer, beber, dormir, correr atrás das coisas materiais e não chegamos a lugar nenhum. Porque o próprio Salomão disse que quem corre atrás dessas coisas, corre atrás do vento. E tudo é vaidade, porque nenhuma dessas coisas vão permanecer. Todas são
transitórias. Então, Deus nos ama. Deus te ama. Quero falar isso bem em alto e bom som. Deus te ama. Deus se importa com você. Deus quer se aproximar de você. Mas você quer conhecer mais a Deus? Ou você está arredio? Deus está tentando se aproximar. Deus está tentando te amar. Tentando te aconchegar junto a Ele. Deus quer cuidar de você, mas você deixa. Ou é você que nem um porco-espinho que Deus está chegando, está tentando e você, por medo, talvez um trauma, talvez incredulidade, tribulação, seja lá o que for, nós precisamos nos apegar na revelação de Deus e dizer: Deus, eu acredito que o Senhor cuida de mim, porque o Senhor me ama. E está escrito na tua palavra. Não é porque alguém está falando, é porque está escrito. Está revelado na tua palavra que o Senhor me ama, que o Senhor criou, que o Senhor me criou a tua imagem e semelhança e que o Senhor cuida de mim. Ore assim. Quando você estiver meio confuso, que você estiver sendo tentado a pensar que Deus não te ama, ore em voz alta. Na tua casa, diga isso a Deus: Senhor, eu creio que o Senhor, eu creio que o Senhor cuida de mim. Começa a declarar versículo bíblico. Vai lá e abre lá no texto, se você não sabe decor, e fala: não, está aqui, ó. Deus me criou a imagem e semelhança dele. Versículo 28, Deus me abençoou. Deus nos abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se. Está escrito na palavra de Deus que Deus abençoou. Quem vai dizer o contrário? Então não deixe as pessoas te pressionarem ou te influenciarem nesse sentido, dizendo que Deus não te ama. O que pode acontecer é nós não amarmos a Deus como deveríamos. Nós não termos essa gratidão. Nós nos afastarmos de Deus. Deus amou Adão e Eva. Eles se afastaram. Eles decidiram dar ouvidos ao diabo. Eles se esconderam de Deus. A comunhão foi quebrada não foi por causa da culpa de Deus. Foi porque eles quebraram a comunhão. Então aí foi necessário um conserto em relação a isso. Segundo, nós fomos criados, e isso faz parte do cuidado de Deus, para interagir. Para nos relacionar uns com os outros. Gênesis 2,18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus olhou para Adão lá, sozinho naquele jardim, meio perdido talvez, já tinha dado nome para todos os animais, olhava, via que cada animal tinha o seu par, ele olhando, mas não tem ninguém que parece comigo aqui, E aquela coisa, e Deus, que sonda os corações, percebeu, viu que não era bom Adão estar sozinho. Esse princípio não tem a ver só com casamento, ou com namorar, ou coisa assim, não é isso. É um princípio que mostra que Deus sabe que não é bom alguém andar sozinho. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de irmãos na fé, nós precisamos de gente para caminhar junto conosco, nós precisamos de gente para chorar junto, a gente precisa de gente para orar conosco, nós precisamos de gente que nos visite. Foi assim desde o início. Viver solitário é ir contra o propósito original de Deus. Ah, pastor, mas eu não quero casar. Tudo bem, mas você tem amigos, você tem igreja, você tem primo, você sempre vai estar com pessoas. Então não estou aqui me limitando a uma questão de um casamento. Nós precisamos disso. A dor de viver sozinho é maior do que a dor da decepção. Vou repetir. A dor de viver sozinho é maior do que a dor da decepção. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu não confio mais nas pessoas. Elas pisam na bola comigo, elas me traem. Toda vez que eu confiei, que eu amei, que eu cuidei, que eu investi todas as minhas afeições, a minha energia, os meus recursos, eu me dei mal. Então, elas vão acontecer, porque o ser humano é pecador. As decepções fazem parte da vida. Mas eu tenho duas opções: ou me afasto e me fecho e vou para um lugar isolado e não me relaciono mais com ninguém, por causa de medo, de traumas que eu tive no passado, ou eu me abro para novas experiências, novas oportunidades, sabendo que as pessoas ainda assim podem falhar comigo, como eu posso falhar com elas? Vale dos dois lados, não vale? Assim como eu posso estar receoso de me aproximar de pessoas, tem gente com receio de se aproximar de mim, porque seres humanos erram e pecam.
Provérbios 18:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas. Busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Deus nos criou para comunhão com Ele e para comunhão com as pessoas, com os homens. E a estratégia de Deus, desde o início, foi que nós vivêssemos em família. Deus constituiu famílias como base da sociedade. Uniu o homem e a mulher, multipliquem-se, sejam férteis, tenham descendentes. Deus fez isso. Não adianta lutar contra isso, você vai sofrer. Não adianta se isolar. Cuidado de Deus envolve o cuidado de todos nós em comunidade. Ele não cuida só de um, ele cuida da família inteira. Ele não tem um filho especial e predileto, ele cuida de toda a filharada, de toda a família. E nós temos que entender isso, ok? Por que nós nos decepcionamos? Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa fora da realidade. Eu me aproximo de uma pessoa, nossa, só falta ser Deus, né? Eu acho que a pessoa é Deus, é tão perfeito, é tão amoroso, é tão simpático, é tão espiritual. E eu crio uma expectativa e crio um ídolo no meu coração. Eu espero tanto daquela pessoa que quando eu vejo o defeito, quando eu vejo o pecado, eu me decepciono. Por quê? Eu criei uma expectativa fora da realidade. Eu criei isso. Então, vamos viver na realidade. Pessoas falham, decepcionam, mas nós fomos criados para interagir. É assim. E eu acredito que é melhor correr o risco. Muito melhor correr o risco do que nós vivermos sozinhos. Um dos livros que eu li recentemente tinha uma frase que dizia o seguinte: tentar explicar um ser humano, um ser que é uma unidade, uma coisa só, que ao mesmo tempo comporta espírito, alma e corpo, é como tentar explicar Deus, que é espírito, pai e filho. A compreensão está na experiência e no relacionamento. Você não compreende Deus, você não explica a Trindade, você não compreende um ser humano que é um ser complexo com teoria, com matemática. Você se relaciona. Não tem como eu chegar aqui para vocês e falar, gente, eu vou fazer uns cálculos aqui e provar para vocês que Deus existe. Como que você sabe que Deus existe? Porque você se relaciona com Ele. Ele fala com você. Ele responde às suas orações. Não adianta eu vir provar aqui, tentar provar com alguma teoria. Você precisa experimentar Deus, o relacionamento com Deus. Como que você conhece uma pessoa? Não adianta. Alguém chega aqui num amigo, né, num pretendente aí de namoro e fala, preciso te passar um questionário para você responder umas perguntas para mim para eu ver se vai virar ou não, né? Ninguém faz isso. Você se relaciona. Você sai, você conversa, você come junto, você troca ideia, ou ideias, né? É assim, você conhece se relacionando. E casa e continua não conhecendo direito ainda. Essa que é a verdade. Quem é casado sabe disso. Você vai sempre estar conhecendo a pessoa. Vai continuar assim. Então, interaja. Isso é igreja, isso é família. É assim que Deus fez. E graças a Deus que ainda que alguma coisa na nossa família de sangue, ou alguma coisa assim deu errado, tal, que Deus nos dá irmãos, uma igreja. É uma maneira de Deus também, né, nos aconchegar, de nos trazer, de fazer de nós família. Mesmo não sendo, às vezes, família de sangue. Deus tem isso para nós. Deus tem preparado isso para nós. E envolve o cuidado dele. Então, falei sobre isso, falei sobre esse versículo. Ponto 3. O texto nos mostra que Deus deu a nós domínio, mas há limites. Esse é um cuidado de Deus. Esse é um sinal do amor de Deus. Olha, Adão e Eva, eu amo tanto vocês, que eu vou dar para vocês o privilégio de cuidar de tudo. Vocês vão dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. Eu estou dando para vocês um jardim também. Vocês devem cuidar desse jardim e cultivar. Eu só estou dando uma ordem. Gênesis 2, 16 a 17. Não comam de uma árvore. Deus pegou e traçou um risco, né? Há um limite. Há um limite aqui. Não ultrapasse essa linha. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Uma ordem. Deus passou uma linha. Então Deus faz isso conosco. Deus nos dá domínio. Nós temos primazia na criação. Já disse isso.
Nós somos especiais, amados aos olhos de Deus. É um grande privilégio poder dominar sobre a criação, domar os animais. Deus nos deu plantas, vegetais, frutas, animais, para que a gente pudesse ter a nossa subsistência, pudéssemos nos alimentar. Deus deu domínio. E o ser humano, lá em Tiago diz, naquele texto que nós citamos uns cultos atrás, que o homem domina todas as espécies e todas as feras, mas não domina a língua. Lembra? Mas aquele texto, nós vimos que Deus domina, que ao ser humano foi dado capacidade de dominar. Então, qual é o problema? Quando eu passo a linha e acho que eu sou Deus. Quando eu extrapolo esse limite. Quando eu acho que eu sei mais do que Deus. Quando eu dou ouvidos a uma voz diabólica que diz assim: foi assim mesmo que Deus disse? Deus está com medo que vocês conheçam bem o mal. Deus está querendo tirar o barato de vocês. Deus está tirando a alegria de vocês. Foi essa a voz que veio até Eva, até Adão, que era isso. Não vai dar nada não. Pode passar a linha, tenta. Tenta passar o limite, a risca que foi traçada ali, não vai dar nada, Deus vai entender. Deus está com medo de perder o lugar dele. Era mais ou menos isso que a serpente estava dizendo a Adão e Eva. E ela continua fazendo isso. O diabo continua fazendo isso. E aí nós passamos dos limites e achamos que não vamos morrer. Que no final tudo vai dar certo e nada vai acontecer e nós seremos felizes para sempre. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Agimos com soberba, com arrogância diante de Deus, pedimos licença para Deus e dizemos: Deus, eu sei o que fazer. Pergunta: por que conhecer o mal se o bem é melhor? Tinha necessidade deles querer saber o que era o mal? Eles já conheciam o bem, não conheciam? Tinham de tudo no jardim, fartura, não tinha praga, não tinha problema, não tinha pecado, nada, não tinha. Tudo do bom e do melhor. Por que conhecer o mal? E hoje a gente ouve essas frases aí, Olha, aquilo que é proibido é melhor. Vai nessa. Que é proibido é melhor, Só que ninguém fala que no final dá em morte. Que no final que você cruzou a linha, ninguém vai falar o que vai acontecer depois que cruzou a linha. Então nós temos que ter cuidado com isso. Paulo escreve em Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Olha o que Paulo diz a respeito de Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele viesse a recompensar? Agora como Paulo termina: pois dele, para ele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir o final para você realmente poder dar uma glória a Deus lá do fundo, das suas entranhas, Olha lá. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Não tente ser mais esperto que ele. Não tente achar que você é mais sábio, que os teus caminhos são melhores do que ele. Quando a gente põe limite, quando um pai, por exemplo, fala: filho, não vai ali que vai fazer dodói, Vai machucar. Não é uma atitude de cuidado e amor? Você não está querendo tirar a alegria da criança, você está querendo proteger. Quando Deus disse a Adão e Eva: não coma daquela árvore, que vai dar problema. Eles já tinham alegria, eles tinham abundância, eles falavam com Deus todo dia. Para que ir lá e desobedecer? É um relacionamento de pai com filho. Não é uma coisa fria. É uma coisa que envolve amor, envolve cuidado. Então, aprenda a viver dentro dos limites de Deus. Dentro dos critérios estabelecidos por Deus. Então, o fato da gente ser livre... Olha, pastor, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, está escrito na Bíblia. Mas não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Todas as coisas, para nós, nós sabemos que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nós podemos fazer qualquer coisa,
Só que tem coisas que você fala, pera, isso não é bom. Eu consigo enxergar que Deus traçou uma risca aqui. Eu posso ir até aqui. Daqui para lá, se Deus falou que não é para passar a risca, é porque Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele se importa comigo e Ele sabe que isso não vai acabar bem. É só isso. É só isso. Deus não quer tirar a nossa alegria. E o diabo também vem com essa conversa. Olha, Deus está te falando não, porque Ele não te ama. Ele quer ver você triste. Ele quer que você seja um fracassado. Ele vai tentar jogar esse tipo de conversa. Continua, né, vivendo, continua sendo a mesma lorota, continua sendo a mesma estratégia e a gente continua caindo nas mesmas armadilhas. Né? Então que o Espírito Santo nos dê poder, nos ajude, nos dê discernimento para a gente enxergar as linhas que são traçadas por Deus, todos os dias diante de nós. Então, é muito bom ter privilégio. Que coisa linda. Imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Eu falo, eu penso, eu tenho criatividade, eu posso amar, eu posso perdoar, né? Eu posso conversar com Deus. Que coisa linda. Mas onde há privilégios, há grande responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Ok? Então vamos lá. E quarto e último, sinal do amor de Deus. Deus é cuidador. E eu também preciso ser. E aqui, né, eu creio que o cuidado é um dos aspectos da missão que Deus nos deu. É um dos aspectos. Como eu disse, assim como Deus cuida, né, nós também somos incentivados, encorajados pelo Espírito Santo por Deus a cuidar uns dos outros. Então Deus deu domínio sobre a terra, os animais, Deus fez tudo isso sobre nós, nos deu vários presentes, mas Deus também diz ao homem, para que o homem não ficasse ocioso no jardim. Gênesis 2,15, o Senhor Deus coloca o homem no jardim e diz, cuide dele e cultive. Tem um porquê Deus ter feito isso. Cuide e cultive. Então, duas palavras aqui são chaves. O cuidado e o cultivo. Em qualquer área da sua vida, você vai ter que cuidar daquilo que Deus te deu e você vai ter que cultivar. Deus te deu um marido ou uma esposa, você vai ter que cuidar e você vai ter que cultivar o relacionamento. Deus te deu uma oportunidade de estudar mais, você vai ter que cuidar e você vai ter que estudar. Você vai ter que cultivar isso. Deus te deu um pedaço de terra, te deu um terreno, você vai ter que ir lá capinar, você vai ter que pôr cerca, você vai ter que guardar, você vai ter que cuidar disso. Então, o trabalho foi dado ao homem, né, tarefas a realizar, e isso é bom, né, isso fala de vigilância também, e isso fala dos nossos corações. Porque hoje o nosso coração, ou os nossos corações, eles são o jardim de Deus. O lugar que Deus tem trabalhado para que floresça. Como anda o seu coração? O teu coração tem flor? Ou flores? Perfume? Aves? Ou o teu coração é um deserto, uma terra seca, triste, sem vida? Como anda o seu coração? Se o seu coração se parece mais com um deserto, é porque você não está deixando Deus cuidar. Porque aonde Deus passa, tem água, tem flores, tem pássaros, tem cheiro bom. Onde Deus passa? Onde Deus está cultivando e mexendo na terra, coisas boas aparecem. O que é doído para nós é que Deus vai tirar também as pragas. Deus vai tirar aquilo que está sufocando as coisas boas que Deus está colocando diante de nós. Como as nossas vidas se tornam terras áridas. Muitas vezes as sementes são lançadas, mas o diabo rouba. Cai na beira do caminho. As riquezas, as preocupações com a vida, as perseguições sufocam. E a semente não cria raiz. Então nós temos que vigiar o tempo todo, porque Deus está cuidando do jardim, Deus quer cuidar. Só que existe alguém, que é o inimigo das nossas almas, que quer destruir. E nós não podemos ignorar essa realidade, porque é bíblica. Existe um inimigo de Deus, um inimigo das nossas almas que está trabalhando para que a tua vida vire um deserto, uma terra seca, sem cor, sem graça nenhuma, e você seja um morto. Um morto. Um morto-vivo, ou um vivo morto, né? Vive, mas está morto. Não tem significado a vida, não tem propósito, não tem razão de ser. Então, essas são palavras importantes.
E aqui, esse cuidado de Deus, aqui que a gente pode fazer essa ligação com a missão, né? Deus cuida de nós e nós temos que cuidar o quê? Em primeiro lugar, das nossas vidas também, deixar Deus cuidar de nós, deixar as pessoas cuidar de nós também, porque a gente gosta muito de cuidar dos outros, mas quando a gente precisa, aí a gente, não, eu não preciso, né? Porque é humilhante você ver que você depende de alguém. Você ter uma enfermidade, ficar numa cama e depender de alguém para te dar banho. Mas, se é a situação, deixa as pessoas cuidar de você. Se um dia você cuidou dos outros, deixa as pessoas cuidar de você. Então, esse cuidado de Deus, ele é abrangente. Ele envolve a vida do ser humano, ele envolve o meio ambiente, que é uma coisa que a gente não fala quase nas igrejas. Mas nós vimos aqui que Deus criou tudo, não só o homem. Apesar da gente ter primazia, Deus criou os animais, as plantas e tudo mais. E qual é a maior responsabilidade? Quem deveria ter a maior responsabilidade de cuidar do meio ambiente, por exemplo? A igreja. Não os ecologistas, não o Greenpeace. A igreja deveria ser a primeira a defender o meio ambiente, lutar contra a degradação, a extinção das espécies, né? O jogar lixo em qualquer lugar. Então isso nós precisamos aprender. Nós fomos colocados num lugar que há uma interdependência. Nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, nós precisamos dos animais, nós precisamos da terra em geral. E o cuidado não é um cuidado só porque vai faltar para nós no futuro. É um cuidado que glorifica a Deus. Porque quando a igreja é a primeira a levantar a bandeira em relação ao meio ambiente, a igreja está dizendo que nós não estamos só cuidando da terra porque ela nos é útil. Nós estamos cuidando da terra porque a terra foi criada por Deus e a terra é uma das formas do ser humano ter revelação de quem Deus é. Quando um ser humano que não tem Deus vai lá no mar e olha aquela coisa, aquele marzão bonito, aquele céu e tal, qual que é a tendência do ser humano? Deve ter um Criador. Coisa linda isso aqui, alguém muito poderoso e inteligente que criou isso. Se o mar não existisse mais por causa da nossa destruição, as pessoas deixariam de ter essa oportunidade de ver as obras de Deus. Então, faz parte da nossa missão cuidar. Você que é cristão, que tem o Espírito Santo aí cuidando da sua vida, não jogue latinha em qualquer lugar. É triste a gente ver um crente, às vezes abre lá, né, tá tomando uma coca, coloca lá um saquinho no seu carro, lá, põe a latinha lá. Né? Sai lá no centro, lá, está comendo um chocolate, joga em qualquer lugar o papel, alguém limpa. Usa papel sem pensar, adoidado, não está preocupado com reciclagem, com nada, joga em qualquer lugar. Né? É triste, você vai lá no Lago Azul, por exemplo, aquele monte de garrafa PET na água. Você fala, gente, as pessoas jogam mesmo no rio, no lago. O Lago Azul já não é mais tão azul assim, não é? Você vai no horto, você vê assim... Você vai fazer uma caminhada ali no aeroclube, correr ali, um monte de garrafa jogada, né, garrafinha de água, garrafa plástica. Pô, se é um cara que não entende isso, até vai, né? Apesar de ter muita gente que não entende nada das coisas de Deus e que não faz isso. Agora, quando vem para nós deveríamos ser os primeiros a cuidar do meio ambiente. Crentes maltratando animais, abandonando animais. Abandonando, judiando. O que é isso, mano? Então, aí vem na igreja, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? A espiritualidade nossa é prática. É algo que tem a ver, esse amor, esse cuidado tem que abranger tudo. Cuidado com o próximo. Não só com gente da nossa família, mas com gente que está sofrendo ao nosso lado, que está passando necessidade. Quantas famílias de cristãos também, um parente fica doente, abandona. Abandona, ninguém quer ser incomodado não, e não, cada um por si e tal. Quer dizer, uma hora da gente cumprir a nossa missão, é o quê? É nessa hora de cuidar, E como a igreja muitas vezes não ensina isso, as pessoas ficam com culpa e com peso. Então a pessoa às vezes vem com aquele peso, pastor, assim, desculpa eu não estar vindo tanto no culto, porque assim, meu familiar está doente, eu não posso vir. Você não deveria pedir desculpa. Você está cuidando, você está cumprindo a missão de Deus. Quem disse que estar na igreja toda hora é cumprir a missão de Deus? Se eu disser isso para você, imagina eu chegar no Israel, né, no Hércules,
Ó, irmão, não aceito que você não venha. Pastor, eu estou cuidando lá do meu pai, do meu sogro. Não, primeiro as coisas de Deus. Mas quem disse que cuidar dele não é colocar Deus em primeiro lugar? Cuidado! Quem disse que eu ficar aqui com um monte de religiosidade, um monte de coisa, que isso que é o espiritual? Então a gente tem que entender a Bíblia. Então vamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado, porque o inimigo quer entrar nesse terreno. Vamos cuidar, vamos cultivar, vamos tirar as tiriricas, vamos tirar as pragas que estão insistindo em tornar a nossa vida e o nosso coração um deserto, e vamos cuidar uns dos outros. Isso é igreja. Igreja é família. Igreja não é empresa. Não é clube social. Igreja é família. Então, quando você souber, que nem a gente orou aqui, que tem gente doente, que tem gente que vai passar por cirurgia, que tem gente que gostaria muito de estar conosco aqui na igreja e não está, né? Dá uma ligadinha, não custa nada. Manda um WhatsApp, né? Coloca um recado lá, eu estou orando por você, faz uma visita, que nem o Fabinho vai operar, vamos visitar ele. Né? Eu mandei aqui para ele e falei assim, Fabinho, depois você me passa aonde você vai estar, porque eu não sei qual é o hospital, para a gente poder ir lá. Liga para ele, é normal, ele como qualquer outro ser humano está com medo, está ansioso. É uma cirurgia que anestesia, você fica, né? Todo mundo que já passou, você fica. Então não adianta a gente ficar aqui, amor, gente, e tal, beleza, mas na hora né? Não deixa só pro pastor, ajuda eu, gente. Ajuda eu, né? Não é? Faz isso, seja sensível. Você está bem, irmão, eu tô vendo que você está diferente. Que nem aqui a gente conhecendo um outro, eu tô vendo que você está meio tristinho aí. Você está com semblante, está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, aconteceu alguma coisa, está passando alguma, posso orar por você, né? É isso que é o cuidado de Deus. Isso é demonstração de amor. O resto, gente, nós vamos ficar com conversa fiada. Né? O amor que não seja só de palavras, mas seja demonstrado, né, com atitudes entre nós. Nós vamos falhar? Vamos falhar, porque a gente não é perfeito. Mas se um falhar e o outro fizer a vez, glória a Deus. É ou não é? Se um esqueceu de ligar, mas o outro ligou, amém. Agora, se ninguém liga, se ninguém visita, se ninguém cuida, então nós não somos igreja. Pode fechar as portas, vão brincar de outra coisa, porque essa brincadeira não está legal, não está dando certo. Né? Então, recapitulando, cuidados essenciais, importantíssimos, tem a ver com a nossa sobrevivência espiritual, física e emocional. Deus te ama e Deus se importa com você. Deus cuida de você, acredite nisso, está escrito. Está escrito. Deus nos criou para interagir. Não tenha medo das pessoas. Se você sofreu alguma decepção, algum problema, é o que se espera de seres humanos. Não é? Tente outra vez. É melhor do que ficar sozinho. A dor da solidão é maior do que a dor da decepção. Guarde isso. Terceiro, Deus te deu domínio. Você tem autoridade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E você, como cristão, a Bíblia diz que você tem autoridade para curar pessoas e expulsar demônios. E você tem vida eterna, mas há limites. Tem riscas que Deus vai traçando. Não passe. Não passe. Procure enxergar. Se você precisar trocar de óculos, precisar do óculos de Deus, fala, Deus, me ajuda a enxergar quais são os limites. Até onde eu vou. Né? Tem coisas que são mistérios. Eu não preciso passar a linha. Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso explicar tudo. Deus traçou a risca ali. Beleza, eu vou até aqui. É o que Deus revelou, é o que Deus me falou, eu me contento com isso. E para finalizar, se Deus é cuidador, nós também somos cuidadores. O Espírito Santo está aqui, nesse jardim, trabalhando, para que eu cuide dos outros também. Vamos continuar cuidando uns dos outros, né? Vamos cuidar de nós mesmos também, vamos deixar Deus entrar no jardim e fazer a festa, é ou não é? Deus plantar o que Ele quiser, tirar o que Ele tem que tirar, para que a gente viva isso. Né? E as pessoas que estão ao lado vão ver. Pô, que vida bonita, que vida diferente, que vida inspiradora, me atrai. Tem alguma coisa nessa pessoa que está me chamando a atenção, tem alguma coisa. Né? E essa coisa é o quê? É o cuidado de Deus sobre a minha vida e a sua vida, que desemboca em tudo isso. E mais coisas, né? Eu só coloquei 4 pontos aqui, mas a gente podia colocar um monte de coisas aqui, estudando Gênesis e outros capítulos da Palavra de Deus. Amém? Creia nisso. Deus continua cuidando de você.
né? Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Ame, se envolva, interaja, esteja esperto, né? As coisas estão acontecendo, os movimentos que estão acontecendo ao seu redor, a vida é uma só. E eu já disse em outras vezes, o cronômetro já foi acionado. É uma só. Deus já está correndo. Os dias, os meses, os anos, e a gente não pode perder tempo não. Vamos viver a vida abundante que Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus.